Quando você fecha os olhos e imagina os mistérios e a mitologia da fronteira americana, a imagem de uma civilização oculta provavelmente nunca cruza o horizonte, apesar de sua prevalência na narrativa em todo o mundo. No entanto, a lenda de Terras Perdidas remonta a milhares de anos de história global, saturando o folclore europeu e as tradições orais por séculos. Na Grécia Antiga, era o mito de Atlântida, uma civilização perdida em império aquático que uma vez governou a Terra. Os Atlantes eram vistos como seres semidivinos com tecnologia revolucionária. Porém, a cidade deles não foi achada nos 2 milênios de buscas. No Reino Unido, era o mito de Avalon, a ilha mítica da lenda arturiana, onde se dizia que a majestosa espada de Excalibur foi formada e o próprio rei Arthur foi curado após a Batalha de Camelon. Apesar de anos de buscas, permanece um mistério. Na América, era o mito da civilização escondida sob o Vale da Morte, na Califórnia, um tema de mitologia tanto das culturas indígenas quanto das lendas dos pioneiros. Por anos, isso foi considerado apenas contação de histórias simbólicas e tentativas de enriquecimento rápido por prospectores fracassados, visando atrair atenção para as regiões menos exploradas do Oeste. E ainda assim, havia algo nas histórias do deserto de Mojave e nas tradições orais dos Paiute que sugerem mais do que aparenta. Poderia realmente existir uma terra perdida no lugar mais baixo e quente da Terra? Esta é uma investigação mais profunda sobre as cidades secretas do Vale da Morte, a civilização perdida, descoberta apenas por alguns poucos nos últimos séculos, apenas para que os descobridores desapareçam como os povos teóricos de outrora. O Vale da Morte sempre foi um lugar misterioso, remontando a milhares de anos atrás, quando a Terra era habitada pelo povo da Primavera Navaras. Isso foi por volta de 7.000 a.C., quando lagos e nascentes ainda compunham uma boa parte da região. Avançando 8.800 anos e os mistérios ainda permanecem, apesar da Terra outrora saturada de água e vegetação, transformando-se em um dos locais mais desolados da Terra, repleto de pessoas desaparecidas e sofrimento humano. As descrições do Vale da Morte se consolidaram no fim de 1840, quando grupos migratórios começaram a se dirigir em massa ao sul da Califórnia. A Corrida do Ouro da Califórnia, de 1849 especificamente, viu um enorme influxo de caravanas fazendo seu caminho para as costas do Pacífico, mas não antes de longos e azarados desvios pelo deserto implacável. Veja, o Vale da Morte nem mesmo recebeu seu infame apelido até essas excursões mal-sucedidas para a Califórnia em 1849. Conhecidos como os 49ers do Vale da Morte, um grande grupo de caravanas de vagões tentando um atalho fora da trilha espanhola ficou preso no árido vale desértico ao sul de Salt Lake City, Utah. Esses homens, conhecidos como o Partido dos Jayhawkers, chegaram em Furnace Creek sem os recursos necessários para transpor o impasse rochoso e sobreviver. O grupo foi forçado a matar alguns de seus bois e usar a madeira de seu vagão para cozinhar a carne em jerky antes de abandonarem seus suprimentos e caminharem a pé até fazerem contato com os califórnios mexicanos em San Fernando. Na mesma época, o Partido Bennett Arcane ficou preso no deserto por um mês. Isso ocorreu após alguns homens serem enviados em busca de ajuda, mas confundiram a cordilheira de Panamint com as montanhas Sierra Nevada, enviando os socorristas para uma caminhada de 300 milhas rumo ao desconhecido. Os homens voltaram com ajuda, apenas uma pessoa morreu, mas muitos sofreram. Após o grupo atravessar as bordas do deserto, um membro do Partido Arcano Bennett se virou, olhou para trás e disse alto: "Adeus, Vale da Morte." Nos anos seguintes, muitas pessoas desapareceram nas terras onde pioneiros já haviam sofrido. Apesar de alguns casos notáveis de desaparecidos terem sido solucionados, ainda houve pessoas que se aventuraram no vasto Vale da Morte apenas para sumir sem deixar rastros. Se é que eles realmente estão partindo, isso é. Entre os desaparecidos, havia 2 homens, sendo um deles o Dr. F. Bruce Russell e Dr. Daniel S. Bovey. Russell, um ex-médico de Cincinnati, Ohio, e seu colega Bovey, um arqueólogo experiente em escavações no México.
Em 1931, conta-se que 2 exploradores adentraram o Vale da Morte e descobriram por acaso um complexo sistema de túneis e cavernas sob o solo do vale. Os homens estavam nas proximidades depois que Russell se mudou para o oeste para melhorar sua saúde e fugir do frio intenso dos invernos do meio-oeste. O ex-médico esperava enriquecer com oportunidades de mineração e foi ao Vale da Morte avaliar algumas reivindicações. Durante as aventuras de prospecção com o Dr. Bovee, Russell caiu em uma caverna após afundar um eixo de sua reivindicação. Quando a poeira e a terra se assentaram na caverna, Russell se levantou e viu que havia muito mais a ser visto. Russell chamou o Dr. Bovee, que prontamente subiu para a caverna com seu colega. Os homens adentraram o enclave, encontrando túneis e catacumbas que se estendiam por centenas de metros em todas as direções. Após horas de buscas nas cavernas, os 2 homens escolheram um túnel que se destacava dos demais. Eles seguiram nessa direção até encontrarem, chocados, os corpos mumificados de 3 criaturas gigantes do sexo masculino, estimados a terem de 2,5 metros a quase 3 metros de altura. Os gigantes usavam restos de roupas semelhantes a jaquetas médias e calças até o joelho. Inicialmente, os homens acharam que essas roupas eram feitas de pele de ovelha tingida de cinza. No entanto, não demorou muito para perceberem que o material não era algo que já tinham visto antes e acreditaram que haviam sido feitos da pele de um animal nunca antes visto. Em outras áreas do túmulo, Russell e Bovee encontraram diversos artefatos adicionais que poderiam ser descritos como tendo origens egípcias ou nativas americanas. Esses artefatos estavam cercados por marcas estranhas, comparadas com os hieróglifos egípcios antigos. A dupla de exploradores tinha certeza de que descobrira, nas cavernas do Vale da Morte, o local de sepultamento dos governantes e da hierarquia tribal da civilização que ali vivia. Russell e Bovee continuaram explorando as catacumbas, encontrando um salão ritual próximo aos restos mumificados. O salão continha mais artefatos bizarros, mas ainda mais impressionante eram os restos perfeitamente intactos de grandes animais, como dinossauros, elefantes e vários grandes felinos. Relatórios posteriores sugeririam que esses eram ossos de criaturas da Era do Gelo, como mamutes lanosos e tigres de dentes de sabre. Ao perceberem que precisavam sair das cavernas antes do anoitecer, Russell e Bovee contaram todas as diferentes junções e estimaram que havia 32 túneis inexplorados, totalizando 180 milhas do Vale da Morte, estendendo-se até a ponta de Nevada. Nos dias, semanas e meses seguintes, Russell e Bovee contariam sua história dos gigantes do Vale da Morte para quem quisesse ouvir. Eles tentaram compartilhar suas descobertas com arqueólogos profissionais, mas estes descartaram a história dos homens como mera ficção. Seu raciocínio se concentrou na suposta descoberta de fósseis de dinossauros e seres pré-históricos. Eles esclareceram que essas 2 espécies nunca coexistiram na Terra, pois os dinossauros foram extintos de 10 a 13 milhões de anos antes dos tigres dentes de sabre e mamutes habitarem a América do Norte. O pessimismo da comunidade arqueológica, no entanto, não desencorajou Russell, pois ele se uniu a uma corporação movida pelo dinheiro chamada Amazing Explorations Incorporated, que financiou mais expedições ao Vale da Morte para encontrar as catacumbas escondidas. Infelizmente para todos, o terreno do Vale da Morte havia mudado com o tempo devido à movimentação das areias e ao vento implacável. As expedições foram canceladas, pois nem Russell nem Bovee conseguiram localizar a entrada original. Depois do ocorrido, o Dr. Bovee saiu dos holofotes, rompeu laços com o Dr. Russell e desapareceu no anonimato. O que aconteceu com ele é desconhecido, mas a maioria acredita que foi começar uma nova vida em outro lugar do país. O destino do Dr. Russell foi bastante obscuro. Após perder todos os seus bens, Russell prosseguiu com sua missão pessoal de redescobrir os gigantes do Vale da Morte. Em uma dessas escapadas solitárias, Russell desapareceu por dias, sem dar notícias. Meses depois, seu carro foi encontrado em uma área remota do Vale da Morte. Radiador estourou.
Investigadores revistaram o carro, encontrando apenas a mala do ex-médico transformada em explorador após o incidente, sem vestígios dele. O Dr. Russell nunca mais foi visto ou ouvido, mas felizmente, sua história apaixonada continuou viva quando um homem chamado Howard E. Hill contou a história ao Clube de Transporte de Los Angeles em agosto de 1947, que foi então adaptada na imprensa em uma história que foi publicada em um pequeno jornal de San Diego. Desta vez, a história não passou despercebida, pois alguns leitores notaram que ela correspondia muito de perto a um incidente relatado no livro Homens do Vale da Morte, do ex-prospector Burke Lee. O livro não apenas espelhava as experiências de Russell e Bovey, mas havia sido publicado em 1932, apenas um ano após a descoberta deles e aparições públicas com arqueólogos. Em Homens do Vale da Morte, a história novamente acompanhava dois homens, agora chamados Jack e Bill. Jack e Bill atravessavam a passagem Wingate, no Vale da Morte, quando um deles caiu em um antigo poço de mina, aterrissando em um túnel. O homem chamou seu parceiro e começaram a caminhar por um trecho de 20 milhas de túneis que levavam para o norte, pelo subsolo do Vale da Morte, direto para as montanhas Panamint. No final de um desses túneis, havia um túmulo, muito parecido com o túmulo que Russell e Bovey entraram, apresentando os restos mumificados de antigos guerreiros usando braçadeiras e segurando lanças feitas de ouro. O sistema de iluminação intrincado das cavernas separava a sala antiga de Jack e Bill das catacumbas encontradas por Russell e Bovey. Jack e Bill disseram que havia luzes que eram operadas a partir de gases subterrâneos, lançando um brilho verde-amarelo sobre os quartos. Uma dessas salas continha vastas quantidades de tesouro, incluindo estátuas de ouro maciço, móveis impecavelmente polidos, barras de ouro, pedras preciosas e cofres de pedra cheios até a borda com moedas antigas. Perto das pesadas portas de pedra do quarto, havia carrinhos de mão de pedra, equilibrados perfeitamente por contrapesos, intocados por décadas. Cientes de que não podiam sair de mãos vazias, Jack e Bill pegaram alguns tesouros e artefatos e buscaram outra entrada para os túneis. Eles atravessaram mais catacumbas antes de sair pelas rochas das montanhas Panamint. Os dois homens retornaram para casa ilesos, com sua carga de artefatos ainda a reboque. Contudo, em uma das noites seguintes, um amigo em comum invadiu suas residências, furtando esses valiosos tesouros e desaparecendo para sempre. Sem evidências suficientes, Jack e Bill não convenceram os arqueólogos locais de sua descoberta, porém, disseram que se encontrassem provas das entradas do túnel, uma equipe oficial iria ao Vale da Morte escavar as catacumbas. Assim como Russell e Bovey, ao retornar às montanhas e areias do deserto, Jack e Bill descobriram que o terreno estava muito alterado para retraçar seus passos. Para agravar, uma rara tempestade de chuva atingiu o Vale da Morte, na mesma época, selando praticamente o destino da revelação subterrânea. Sem se importar, Jack e Bill fizeram planos para pelo menos mais uma jornada nas montanhas Panamint para encontrar a fenda nas rochas por onde eles saíram depois de pegar o tesouro meses antes. Contudo, foram avistados pela última vez aos pés da face leste das montanhas, sem contato posterior. Uma segunda tentativa de busca e resgate foi realizada para encontrar os restos mortais dos homens, mas nada foi descoberto e sua história ficou para ser contada em segunda mão por Burke Lee. Muitos se perguntaram se o relato de Lee em Homens do Vale da Morte era uma ficção inspirada nas memórias dos Drs. Russell e Bovey do ano anterior. Somente pessoas mais curiosas, cientes das histórias, notaram que uma descoberta ainda mais antiga no Vale da Morte, vinda nos anos 1920, tinha muitos paralelos com os dois contos. A história permanece praticamente a mesma novamente. Um prospector conhecido como White contou a seus companheiros do sul da Califórnia sobre uma mina abandonada perto de Wingate Pass, onde Jack e Bill costumavam ir 10 anos depois. White afirmou que este eixo de linha era a entrada para um complexo labirinto de túneis que se espalhavam por baixo do Vale da Morte. Quando se aventurou pelos túneis, White disse que encontrou catacumbas, desta vez preenchidas com centenas de restos mumificados, cobertos com couro em vez de apenas alguns. White também falou de tesouros cintilando sob o brilho amarelo-verde de luzes subterrâneas, emanando de cavernas mais abaixo no labirinto.
Ao contrário de Jack e Bill, White não tentou sair das catacumbas com nenhum dos tesouros abandonados nos pisos cavernosos. Ele conseguiu retornar à entrada do Passo Wingate, uma vez com sua esposa e uma vez com um colega garimpeiro chamado Fred Thomason. Os relatos da Sra. White e do Sr. Thomason são desconhecidos, mas a história de White não foi ignorada por quem se dispôs a ouvir. Um desses crentes era um homem chamado Tom Wilson, membro dos Paiute e um guia ativo de caçadores, cuja história familiar lhe dava mais otimismo do que a maioria. Wilson frequentemente mencionava as façanhas de seu avô no Vale da Morte antes de 1900. Segundo Wilson, seu avô também havia descoberto um sistema de túneis subterrâneos que eventualmente o levou a uma cidade subterrânea inteira. A cidade estava cheia de pessoas de pele clara de uma origem mais europeia, falando uma língua desconhecida para o avô de Wilson. Suas roupas pareciam de couro, como as dos corpos mumificados que usavam na versão do Prospector White. As pessoas da cidade secreta cavalgavam por toda parte e comiam alimentos inéditos na superfície da terra. O mais peculiar de tudo era a iluminação subterrânea deles, mecanismos todos apresentando um brilho distinto, porém pálido, amarelo-verde, assim como os exploradores encontraram anos depois. Quando o avô de Tom Wilson retornou acima da crosta e se aventurou de volta à sua aldeia, o resto de sua tribo se recusou a acreditar na história, descartando-a como nada mais do que uma fantasia inventada pelo velho em suas jornadas pelo deserto. Claro, o neto do homem não foi tão rápido em afastar seu avô, e Tom Wilson foi um crente a partir daquele dia. Wilson se apegou às histórias da cidade subterrânea do Vale da Morte até conhecer o garimpeiro White, que compartilhou muitas das histórias de seu avô, mesmo sem tê-lo conhecido. White então concordou em levar Tom Wilson e alguns arqueólogos amadores até Wingate Pass em busca da entrada do túnel, mas como o destino teria, o terreno cedeu à mãe natureza. White e companhia ficaram vagando pelo deserto por desespero e eventualmente encontraram o que pensavam ser a mina de ouro. Contudo, eles adentraram o túnel só para constatar que era um beco sem saída talhado em rocha maciça, deixando-os abatidos. Tom Wilson, intrigado pelas coincidências entre a suposta descoberta de White e as desventuras de seu avô no Vale da Morte, buscou a cidade perdida até falecer no final dos anos 60. Curiosamente, o Passo Wingate foi eventualmente fechado ao acesso público, pois foi tomado pelo Centro de Armas Navais de China Lake em 1942, encerrando efetivamente qualquer tipo de aventura liderada por civis para procurar quaisquer civilizações subterrâneas. Apesar da redução dos esforços para realocar os tesouros e catacumbas do Vale da Morte, muitos ainda se intrigam com a possibilidade de uma civilização perdida existir sob as areias do sudeste da Califórnia e do sul de Nevada. Para entender melhor o que exatamente pode estar escondido sob a superfície do Vale da Morte, é preciso voltar à história mais antiga de tal lugar existindo, sendo a principal linha de tempo uma antiga lenda Paiute que remonta a séculos. A lenda Paiute é conhecida como o Reino de Shinoave, traduzido para Terra dos Fantasmas ou Terra de Deus em português. A história da Terra de Deus começa com um ex-chefe Paiute lamentando a perda de sua esposa, lutando para processar essa dor e saindo de seu poço de melancolia. O chefe estava tão abalado com sua perda que decidiu que não queria mais continuar com a vida que lhe restava, imaginando que um mundo sem sua esposa não valia a pena lutar. Ele buscou a Terra dos Mortos para entrar com seu corpo físico, encontrar o espírito da esposa e trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Como resultado, o chefe vagou pelo deserto e orou aos espíritos de várias figuras Paiute, pedindo orientação e força enquanto entrava em cavernas subterrâneas cheias de provações. Quanto mais o chefe descia aos mundos subterrâneos, mais árdua se tornava sua missão. Ele enfrentou criaturas demoníacas e bestas mortas-vivas, vagando pelos túneis com malícia e terror. O chefe conseguiu evitar os males espreitando nas sombras e chegou a uma brilhante fonte de luz no final do labirinto. Diante do brilho celestial estava uma ponte incrivelmente fina suspensa sobre um abismo sem fim, uma ponte que o chefe deve atravessar se quiser alcançar o fim de sua missão. Ele olhou adiante, contemplando a vegetação exuberante e os campos abertos do reino espiritual.
O chefe sabia que não tinha escolha. Ele estava tão próximo de seu sonho que podia sentir o ar fresco e nítido, apesar da atmosfera viciada das cavernas. Tomando um longo fôlego, o chefe lentamente, mas com certeza, avançou pelo caminho da ponte formada por rochas, chegando ao outro lado inteiro e finalmente entrando no reino da Terra de Deus. Ao chegar, o chefe foi recebido por uma donzela Paiute, uma das filhas do Grande Espírito. A donzela pegou a mão trêmula do chefe e o guiou em direção a um grande anfiteatro, um palco ao ar livre, onde eram realizadas muitas celebrações. No meio da cena estavam centenas e centenas de espíritos Paiute dançando alegremente em um grande círculo, a alegria e o prazer inconfundíveis em seus rostos. O chefe encontrou consolo na alegria dos mortos, mas logo foi atingido por um pensamento terrivelmente intrusivo. Como o chefe poderia localizar sua esposa entre tantas multidões de espíritos Paiute? O chefe inclinou-se e fez a pergunta à donzela dos espíritos. A donzela respondeu indicando uma direção. Espere na borda do círculo de dança e observe até que sua esposa apareça. Então ele poderá seguir ao lado dela. O chefe ficou surpreso com a facilidade da tarefa e começou a aproveitar seu tempo na Terra de Deus, aceitando felizmente a comida e bebida que a donzela trazia enquanto observavam os espíritos dançarem. Foi justo quando a donzela deixou o chefe com sua missão que ela introduziu uma última ressalva. O chefe foi cuidadosamente instruído a pegar sua esposa assim que a visse e levá-la de volta pelo caminho que veio, sem que nenhum deles se virasse para dar uma segunda olhada atrás deles. O chefe concordou apressadamente e passou os próximos dias sentado pacientemente na borda do círculo de dança. Ele ficou frustrado com o passar dos dias, pois sua esposa não aparecia, mas nunca perdeu a fé de que ela eventualmente voltaria. A fé do chefe foi finalmente recompensada quando, após milhares de espíritos Paiute passarem, incluindo seus melhores amigos e inimigos diabólicos, sua esposa saiu da multidão. O chefe correu até ela e o casal se abraçou, revertendo anos de luto e sofrimento em segundos. O chefe, então, pegou a mão da esposa e a guiou de volta para a ponte que levava ao labirinto subterrâneo de onde veio. O casal Paiute atravessou o abismo com sucesso, mas um último pensamento incomodava o chefe enquanto eles se dirigiam aos túneis. Ele precisava dar uma última olhada para trás. O chefe deu uma última olhada para trás, contemplando os prados deslumbrantes e as celebrações jubilosas uma última vez. Ao fazer isso, o chefe percebeu que estava sozinho novamente, sua esposa não estava em lugar algum. Ele chamou por ela entre as paredes da caverna, mas o esforço foi em vão. Ele desobedeceu às últimas ordens da donzela, restando apenas a memória. Apesar da segunda perda da esposa, o chefe decidiu voltar à sua tribo Paiute para contar aos companheiros sobre as maravilhas da Terra de Deus e do reino espiritual. Ele chegou em casa e compartilhou suas histórias com todos que estavam dispostos a ouvir, detalhando a cidade subterrânea o melhor que podia. No final, ele disse aos outros para continuar a tradição oral e passá-la adiante através das gerações, para que os futuros Paiute possam conhecer a beleza interior do vale. Parece que os desejos do chefe se realizaram, já que a lenda da Terra de Deus e os segredos do Vale da Morte continuam se adaptando aos dias de hoje. Quem sabe? Por mais improvável que pareça, as histórias do Dr. Russell e do Dr. Bovee, ou os contos de Jack e Bill, ou os esforços de White e Tom Wilson podem ser mais do que ficção. Pode ser difícil acreditar sem provas, mas se suficientes relatos se acumularem ao longo do tempo, talvez possamos desvendar os segredos escondidos nos lugares mais desolados da fronteira